Sem dúvida, Muammar Gaddafi, uma figura política de grande relevância global durante a segunda metade do século XX e além, assumiu o controle da Líbia em 1969, permanecendo no poder por 42 anos. Ele se destacou no cenário mundial por sua personalidade única e imprevisível. Durante seu governo, ele passou por transformações, indo de herói revolucionário a paria internacional, depois a um valioso parceiro estratégico, e novamente, retornando a ser considerado um pária ao longo de sua longa década de reinado sobre a Líbia. O homem que a história registra como Muammar Gaddafi nasceu em 1942, em uma família beduína que vivia em uma tenda no deserto líbio. Sua família pertencia à tribo Qaddafa, de berberes árabes, exilados da região oriental da Líbia, chamada Cirenaica. As histórias de sua infância, compartilhadas por seu próprio pai, sobre a luta amarga do povo líbio contra os colonizadores italianos, moldaram seus primeiros pensamentos revolucionários. Ele contava que seu avô foi morto durante uma luta contra os italianos e seu pai ficou ferido na Primeira Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, a Líbia foi cedida à França e ao Reino Unido. O Reino Unido favoreceu o estabelecimento de uma monarquia, com a dinastia Senussi no poder desde a independência do país em 1951. Sob a monarquia do rei Idris, que se mostrou leal a países ocidentais, os interesses econômicos e militares britânicos foram promovidos. Em 1959, petróleo foi descoberto na Líbia, transformando-a de uma das nações mais pobres em uma das mais ricas. No entanto, a extração era controlada por empresas petrolíferas estrangeiras que fixavam os preços em benefício próprio, enquanto o governo de Idris também lucrava, recebendo milhões por permitir a construção e manutenção de uma base aérea dos Estados Unidos na Líbia. Foi nesse cenário que Muammar Gaddafi cresceu. Sua família comum vivia intensamente, se dedicando à criação de gado e ao comércio. Aos 9 ou 10 anos, foi enviado à escola em uma cidade de cerca de 7.000 pessoas, onde também frequentou uma escola de Alcorão. A influência do ensino religioso persistiu em sua vida. Ele já disse que, em sua interpretação, tudo, inclusive a bomba atômica, pode ser encontrado no Alcorão. Embora fosse um muçulmano devoto, Gaddafi frequentemente usava o Alcorão como uma ferramenta política, justificando suas próprias teorias. Quando tinha apenas 14 anos, a família se mudou para Fezzan, onde ele frequentou a escola preparatória de Seba. Nesse período, Gamal Abdel Nasser, ex-líder do Egito, promovia o orgulho árabe e a unidade entre os árabes. O jovem Gaddafi ficou profundamente comovido e influenciado pela mensagem de Nasser. Durante esses anos formativos, Gaddafi absorveu as ideias revolucionárias que surgiam do Egito de Nasser, ouvindo atentamente a voz árabe da Rádio do Cairo e memorizando os discursos que pediam unidade árabe e condenavam o imperialismo ocidental. Sua cópia da filosofia da Revolução de Nasser era, sem dúvida, um dos bens mais valiosos que Gaddafi possuía naquela época. Muammar Gaddafi, com 17 anos, começou a sonhar em liderar uma revolução na Líbia durante seus dias de escola. Ele liderou protestos em diversas ocasiões, contra o assassinato de Patrice Lumumba, o teste de bombas atômicas pela França e em apoio à revolução anticolonial na Argélia. No entanto, devido à sua atividade política, foi expulso e concluiu sua educação em Misrata, onde fundou um novo grupo de estudantes com interesses semelhantes. Em 1964, Gaddafi ingressou na academia militar e frequentou cursos de História e Geografia em Benghazi, mas não completou nenhum grau universitário. Durante seu tempo na academia, ele desconfiou profundamente de oficiais mais velhos do exército, concentrando-se em colegas de sua idade, com quem formou o grupo Unionista Livre de Oficiais, dedicado à unidade árabe. Em 1966, Gaddafi participou de um curso de treinamento de sinalização no campo de Beacon e se formou. Em seguida, passou vários meses na Royal Military Academy, em Sandhurst, no Reino Unido. Nesse período, o exército e a classe média, em rápido crescimento, começaram a se ressentir do poder e das políticas conservadoras do rei Idris. Ele e seu governo foram acusados de clientelismo endêmico, corrupção, e a nação enfrentava atrasos em áreas como educação, saúde, habitação, previdência social e outras questões estrangeiras. Em 1969, Muammar Gaddafi e seus amigos estavam prontos para realizar o golpe de Estado. Inicialmente, a data escolhida foi 12 de março, porém, eles adiaram devido à apresentação de um músico na Líbia naquela noite, na qual líderes políticos e militares estariam presentes com suas famílias.
O golpe foi remarcado para 13 de agosto durante uma conferência do Alto Comando do Exército sobre Defesa Aérea. Mas os partidários de Gaddafi não se sentiram preparados para assumir o controle de unidades importantes em Trípoli. Então, o plano foi abortado novamente. Finalmente, em 1º de setembro de 1969, Gaddafi e seus colegas lançaram o golpe enquanto o rei estava na Turquia para tratamento médico. O príncipe herdeiro Hassan Senussi foi capturado e a monarquia foi abolida, dando lugar à República Árabe da Líbia. Gaddafi e suas unidades assumiram o controle do país de forma pacífica. Gaddafi enfrentou o legado econômico injusto da dominação estrangeira. Seu primeiro objetivo foi a retirada das tropas estrangeiras, alcançada com a saída dos americanos da base aérea Wheelers em junho de 1970. Ele também encerrou contratos de armas com empresas britânicas e expulsou os restantes 25 mil italianos e judeus na Líbia, confiscando suas propriedades que foram entregues ao governo italiano. A indústria do petróleo líbio foi reestruturada, com especialistas árabes substituindo estrangeiros, escrita ocidental proibida em público e bancos estrangeiros nacionalizados. Gaddafi renegociou contratos de petróleo para beneficiar mais a Líbia e obteve sucesso, tornando o país o primeiro em desenvolvimento a garantir uma parcela majoritária das receitas de sua própria produção de petróleo. Essa ação influenciou outras nações, dando início à ascensão de Gaddafi durante o boom da patrulha árabe nos anos 1970. A revolução causou imediatamente à Grã-Bretanha uma perda de cerca de 100 milhões de dólares em investimentos na infraestrutura de petróleo, e o acesso a bases militares deixou as autoridades britânicas frustradas. Reconheceram que a revolução de Gaddafi foi apoiada pelo povo e que ele era um líder carismático. Enquanto isso, os Estados Unidos foram menos afetados pelo impacto da revolução, apesar das declarações da administração do presidente Richard Nixon. No entanto, as concessões de petróleo da Líbia para empresas ocidentais e as acusações de Gaddafi de financiar governos e movimentos considerados contrários para os interesses ocidentais levaram tanto a Grã-Bretanha quanto os Estados Unidos a planejar o fim do regime aparentemente anti-imperialista de Gaddafi. Apesar de defender uma forma de governança e economia socialista, o novo governo de Gaddafi rejeitou o comunismo, em parte devido às suas raízes ateístas. Ele implementou uma forma de socialismo árabe austero, adaptando o sistema legal para se alinhar com a lei da Sharia, proibindo casas noturnas, prostituição, consumo de álcool e igrejas cristãs. Assim como líderes africanos como Kwame Nkrumah, Julius Nyerere e Kenneth Kaunda, Gaddafi passou muito tempo concebendo uma visão singular da sociedade, publicando 3 volumes do Livro Verde, para explicar sua implementação com base nos princípios islâmicos. Essa visão, chamada de Terceira Teoria Universal, visava ser uma alternativa tanto ao capitalismo quanto ao comunismo ateu. O Livro Verde tornou-se leitura obrigatória nas escolas líbias e era central para a ideologia da grande Jamahiriya árabe socialista, Líbia Popular e Socialista, que Gaddafi liderou. Sob a liderança de Gaddafi, a Líbia implementou programas sociais abrangentes nas áreas de educação, saúde, habitação, obras públicas e subsídios para eletricidade e alimentos básicos. Essas políticas resultaram em melhorias significativas nas condições de vida dos líbios, transformando o país de um dos mais pobres da África em um líder do continente em termos de índice de desenvolvimento humano até o ano de 2011. Gaddafi embarcou em um dos maiores projetos de desenvolvimento já vistos, o Grande Projeto do Rio Artificial, para disponibilizar água para todo o país, dado que a Líbia é uma região desértica. Esse plano para garantir que todos os cidadãos tivessem acesso à água foi aprovado e, em 2009, a Líbia estava caminhando para atingir as metas de desenvolvimento do milênio até 2015. Na verdade, em 2010, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas classificou a Líbia como um país de alto desenvolvimento no Oriente Médio e Norte da África. Esse status se traduzia em uma taxa de alfabetização de cerca de 88%, uma expectativa de vida de 44 anos e igualdade de gênero, entre vários outros indicadores positivos. Internacionalmente, Gaddafi conseguiu lidar com 2 dilemas centrais característicos da sociedade líbia: a dificuldade de exercer controle sobre as tribos e a fragmentação da sociedade em diversos grupos tribais, às vezes opostos. Gaddafi foi capaz de manter esses agrupamentos regionais unidos de forma mais eficaz na Líbia. Embora o regime de Muammar Gaddafi tenha proporcionado segurança e bem-estar consideráveis ao povo líbio, também se transformou em um regime autoritário que violou sistematicamente os direitos humanos.
Isso começou muito antes de Gaddafi comemorar o 17º aniversário do golpe de Estado que o levou ao poder. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!